Olha o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Isso é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Elohim e um só mediador entre Elohim e os homens, Mashiach, Yeshua, homem. Então vamos falar um ponto principal aqui da Teshuvá. Primeira coisa, aqui está falando que Yeshua é um ser humano, tá? A palavra ali não é Ish, tá? É Adam. Adam por quê? A palavra Adam tanto serve para o nome do primeiro homem, como significa humano, um ser humano, então não tem como fugir. Na visão paulina, Yeshua é um homem, tá? Moral da história aqui, que Paulo está falando que Yeshua é um homem que fez a mediação entre o ser superior, o todo-poderoso Yahuwah, tá? Então, o único homem que fez essa mediação nesse sentido mais pleno, porque Moisés também foi um mediador. E a imagem do Moisés é a imagem do Mashiach. A diferença é que Yeshua não é só um mediador humano. Ele está numa esfera maior do que Moisés, tanto que Hebreus começa ensinando isso, a diferença entre Moisés e Yeshua. Yeshua, ele é mediador da toda a criação. Moisés era mediador do povo de Israel. Então, mas é uma imagem. Toda a Bíblia traz essa imagem simbólica, essa imagem figurada do que há de ser. Por exemplo, o Egito simboliza o mundo, o faraó simboliza Satanás. O Egito, a prisão ali significa a prisão que o homem vive. Canaã significa a salvação. O deserto é a dificuldade da vida. O Sinai é essa aliança que Deus faz com o homem, na qual Deus faz aliança justamente para que o indivíduo prossiga e chegue em Canaã. O Moisés é a tipologia de Yeshua como mediador da humanidade, o mediador e um instrumento do Eterno muito mais elevado do que o Moisés, visto que Moisés é um mediador temporal. Moisés tem validade, depois o outro que vai ficar no lugar dele vai ser Yehoshua. Yeshua não. Yeshua, ele não é um simples mediador temporal, tá? Então, mas o ponto mais central aqui, porquanto há um só Elohim. Então, o Elohim não tem como ser ele e o mediador ao mesmo tempo. Porque se ele é o mediador, não haveria necessidade de mediador, tá? Se você já pode ir direto, você não precisa de mediar nada. Então, o cristianismo fica uma salada. Paulo diz assim, para que o pregador ele seja pregador, ele precisa manejar bem a palavra. O que falta em muitas pessoas hoje é saber interpretar a Bíblia. Tem um dos meus vídeos, alguém falou que a Santíssima Trindade é clara na Bíblia. Olha, como que se ela é clara se ela vem no 3º século? Você teria que falar isso com Cristo, porque que ele nos ensinou a Trindade. Porque que ele ensina o mesmo monoteísmo que Moisés ensinou. Mas ninguém vai explicar isso, porque é religião. E quando é religião, quer usurpar a palavra de Deus. A Trindade é muito clara na Bíblia. Por que não foi ensinada pelos profetas, não foi ensinada por Moisés, e Yehoshua não falou nada, Isaías não falou nada, o Cristo não falou nada, Pedro não falou nada de Trindade, nenhum deles falaram nada, e surge da cabeça de um padre. Aí querem que eu coma esse tipo de comida? Eu não vou comer. Se você gosta, é contigo. Eu não quero isso pra mim. A Bíblia é clara desde o começo. O eterno Yahuwah é um ponto final. Quem quiser acreditar em fábula, historinha, que fique com a fábula, historinha.
Eu tô falando para quem tá aqui no canal e quer ouvir palavra de salvação. E a palavra é essa, simples assim: porquanto há um só Deus e um mediador. O mediador fez... Moisés não é a tipologia do Mashiach? É. O que Moisés fez? O que Moisés ensinou? Um culto novo? Moisés ia lá, ouvia o que Deus falava, ensinava o povo. Moisés não criou religião. Você não entendeu? Deus diz: Moisés, vem aqui, suba aqui, eu vou te falar o que você tem que ensinar ao povo. Moisés só obedeceu. Deus falava com ele, ele falava. Deus falava com ele, ele falava. Simples assim, simples assim. O que Yeshua fez? As palavras que eu vos digo não são minhas. Foi meu pai que me ensinou. Então você entendeu o que é mediador, entendeu? Yeshua veio falar o que Deus quer. E eu só estou repetindo o que Yeshua disse. Eu não estou aqui inventando nada. Se você não gosta do que eu falo, eu já falei aqui 1 milhão de vezes. Você não gosta do que Deus fala. Então você aceita. Não precisa ficar revoltado comigo. O que se eu estou pregando que está na Bíblia, você não gosta do que eu falo, então você não é que você tem raiva de mim, não. Você tem raiva de Deus. Você que ainda não acordou. Você deveria amar o que eu estou falando, porque eu estou abrindo a Bíblia aqui todos os dias aqui, ensinando o que está escrito. O Eterno tem dito para vá por esse caminho aqui, rapaz, mas o ser humano quer ir por outro. E aqui está o ponto. Só tem um legislador. Só tem um juiz. Só tem um que manda de verdade. Quem está querendo mandar, saindo da palavra, são usurpadores da vinha. Já tem uma lei dada por Deus. Já tem uma direção dada pelo Criador. Siga o que o Eterno disse. Por isso que Yeshua não veio anular nada que o Pai falou. Porque Yeshua falou: não vim falar de mim mesmo, vim falar o que meu Pai me disse. E tanto quando ele chega aqui, ele vai falar da lei: olha, não penseis que eu vim a revogar, desatar, afrouxar. E ele ainda coloca mais severidade. Ele diz o seguinte: a lei é tão importante que eu vou dar mais uma apertada. É isso que ele fez. Só que existem algumas pessoas que eu acho que elas não leem a Bíblia. Elas compram a Bíblia, mas que fica de enfeite. Porque se você lesse a Bíblia e visse o perfil de Yeshua, você não seria do jeito que você é, nem eu, nem nós. Eu acho que nós estamos muito mal, nós estamos muito longe do reino de Deus. Sinceramente, irmãos, o que nós estamos vendo hoje está feio de se ver. Sabe, eu nunca vi, sabe, um tempo tão difícil de se pregar a palavra. Não é a religiosidade que está te faltando. Está te faltando tomar jeito na vida, tenência. Ler a palavra com mais temor e colocar a vida em ordem. É isso que está faltando para muita gente ouvir Deus. Ah, como é que eu consigo ver Deus? Pare de ser religioso, rapaz. Seja justo. Comece a andar no caminho certo. Aí você vai começar a ver Deus agir na tua vida. O problema do ser humano é pecado. É pecado. Você pode não concordar comigo. Mas vem aqui. Por que Adão foi expulso do Éden? Pecado. Por que Deus enviou a destruição em Gênesis 6? Pecado. Por que Sansão ficou com os olhos furados e perdeu o poder que ele tinha? Pecado. Por que a espada nunca mais saiu da casa de Davi? Pecado. Por que o povo de Judá foi pro cativeiro? Pecado. Por que o reino foi dividido quando Salomão pecou? Pecado. Por que Deus criou um lago de fogo? Para jogar lá os anjos que pecaram e todos que estão indo na mesma curriola. Então o pecado é o problema do ser humano. Por isso precisa de um mediador para mediar esse conserto, essa aliança ser refeita. O homem está condenado ao inferno se Deus não intervir. Deus é tão amoroso que a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Significa que não pode nem ser medido o amor de Deus. Tal maneira. Significa que Deus me ama muito e te ama muito. Ao ponto de trazer um plano de salvação. Interessante que o que julga, o mesmo que julga é o mesmo que está perdoando. Porque, irmãos, você não tem que ter medo do diabo. Você tem que ter medo de Deus. Quem criou o inferno foi Deus. Quem criou o lago de fogo foi Deus. Tudo que existe foi Deus. Quer seja bom, quer seja ruim.
Como assim a morte não vem do nada? Ela tem... Foi Deus que criou a morte. Foi Deus que criou o bem. Foi Deus que criou o mal. Ainda que você não entenda, é desse jeito.